Se você que caiu nesse canal de paraquedas, seja bem-vindo, se inscreva-se em nosso canal, deixe seu joinha e deixe nos comentários um bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos da cidade de Sucatinga e de Beberibe, no litoral cearense. Eles que também estão começando a acompanhar o nosso conteúdo aqui. Adventista Sucatinga, Beberibe 7. Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus! Sejam todos bem-vindos ao canal. Para que todos saibam, eu sou o Alan e me alegro com a sua companhia para estudarmos a lição da Escola Sabatina, complementada com os comentários de Ellen White. Estamos na lição 6, que tem como título O Amor de Deus pela Justiça. O verso para memorizar se encontra em Jeremias capítulo 9, versículo 25. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar para iniciar o estudo de hoje, então? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Nos ajuda, Senhor, a conciliarmos a ideia do amor e a justiça que provém do Teu reino. Nos ajuda a ansiarmos pelo dia em que a justiça perfeita de Deus será estabelecida, Pai querido. Oramos pela inspiração do Espírito Santo, segundo a Tua vontade, e em nome de Jesus. Amém. Estamos na lição de domingo, 12 de fevereiro, e o título de hoje, Amor e Justiça. Na Bíblia, o amor e a justiça andam de mãos dadas. O verdadeiro amor requer justiça, e a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor e executada por meio dele. Não estamos acostumados a pensar nesses dois conceitos juntos, mas isso ocorre apenas porque tanto o amor quanto a justiça foram grandemente distorcidos pela humanidade. No livro de Salmos, capítulo 33, verso 5, nos diz que ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Em Isaías, capítulo 61, verso 8, Deus declara: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Em Jeremias capítulo 9, verso 24, relata que o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmo, capítulo 85, verso 10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E por fim, em Salmo, capítulo 89, verso 14, o salmista diz: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a verdade vão adiante de ti. A pergunta de hoje quer saber como esses textos demonstram o compromisso de Deus com a justiça. Deus ama a justiça. Na Bíblia, as ideias de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. O amor e a justiça de Deus andam juntos e ele está comprometido com o estabelecimento da retidão e da justiça no mundo. Por boas razões, então, os profetas condenavam regularmente todos os tipos de injustiça, incluindo leis injustas, balanças falsas, além da opressão dos pobres e das viúvas ou de outras pessoas vulneráveis. Embora as pessoas cometam muitos erros e injustiças, Deus exerce constantemente misericórdia, juízo e justiça na terra. Consequentemente, em toda a Bíblia, aqueles que eram fiéis a Deus aguardavam ansiosamente pelo juízo divino como um evento extremamente positivo, porque traria punição contra malfeitores e opressores, ao mesmo tempo em que proporcionaria justiça e libertação para as vítimas da injustiça e da opressão.
De fato, a retidão e a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus. O divino governo moral de amor é justo e reto, e bastante diferente dos governos corruptos deste mundo, que muitas vezes perpetuam a injustiça para ganho e poder pessoal. Em Deus, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. E Deus deixa claro o que espera de nós. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Entre todos os aspectos que podemos refletir do caráter de Deus, um dos mais importantes é o amor, junto com a justiça e a misericórdia que dele decorrem. Para você deixar a sua resposta nos comentários hoje, quais são alguns exemplos de distorção da justiça humana que vemos hoje? Muitos, não é verdade? Diante disso, como não ansiar pelo dia em que a justiça perfeita de Deus será estabelecida? Acompanhemos a partir de agora os comentários de Ellen White. Amor e Justiça, domingo 2 de fevereiro. O Senhor retém seus juízos para que possa pleitear com os impenitentes. Aquele que exerce misericórdia, juízo e justiça na terra demonstra graça aos seus filhos errantes e, de todas as maneiras possíveis, busca ensinar-lhes o caminho da vida eterna. Ele havia tirado os israelitas do cativeiro para que pudessem servir a ele, o único Deus vivo e verdadeiro. Embora tivessem andado muito tempo na idolatria, menosprezando suas advertências, ele declarou sua disposição de não enviar o castigo, concedendo ainda outra oportunidade para arrependimento. Deixou claro o fato de que só por meio da mais completa reforma do coração a condenação iminente poderia ser evitada. Em vão seria a confiança que depositassem no templo e em suas atividades. Ritos e cerimônias não podiam expiar o pecado. Embora declarassem ser o escolhido povo de Deus, somente a reforma do coração e dos atos da vida os salvaria dos inevitáveis resultados da contínua transgressão. Profetas e Reis, página 243. Fica a dica. O amor de Deus se expressa em sua justiça não menos do que em sua misericórdia. A justiça é o fundamento de seu trono e o fruto de seu amor. Era plano de Satanás separar a graça da verdade e da justiça. Ele tentou provar que a justiça da lei divina é um inimigo da paz. No entanto, Cristo mostrou que no plano divino elas estão inseparavelmente unidas. Uma não pode existir sem a outra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Por sua vida e morte, Cristo provou que a justiça divina não desfaz a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas. Deus havia dado ao ser humano inconfundível prova de amor. O desejado de todas as nações, página 614. Homens, mulheres e crianças são propriedades de Deus e foram comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Por eles foi pago um valor infinito do precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Deus não tolera a injustiça do ser humano para com seu semelhante. Ele não desconsidera a opressão e a iniquidade. E agora vem um recadinho para os nossos irmãos que estão envolvidos em política. Pessoas que ocupam cargos públicos não podem permitir a prática da injustiça e ainda assim estarem isentas do julgamento divino. Para seu próprio benefício e para o dos outros, indivíduos em posições de confiança devem procurar fazer o bem aos seus semelhantes, representando o caráter do grande legislador.
Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Quem pratica injustiça e opressão despreza a autoridade de Deus e declara, com suas ações, que não tem consideração pela palavra de Cristo, que comprou a redenção a um custo infinito. The Review and Herald, 1º de outubro de 1895. Dado o recado de hoje, não esqueça de deixar o seu bom dia, o seu like no nosso vídeo para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo a mais pessoas. A estratégia tem dado certo. Eu agradeço a você. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus. Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus! Sejam todos bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Eu sou o Alan e me alegro com a sua companhia para estudarmos a lição da Escola Sabatina, complementada com os comentários de Ellen White. Estamos na lição 6, que tem como título O Amor de Deus pela Justiça. O verso para memorizar se encontra em Jeremias capítulo 9, versículo 25. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar para iniciar o estudo de hoje, então? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Nos ajuda, Senhor, a conciliarmos a ideia do amor e a justiça que provém do Teu reino. Nos ajuda a ansiarmos pelo dia em que a justiça perfeita de Deus será estabelecida, Pai querido. Oramos pela inspiração do Espírito Santo segundo a Tua vontade e em nome de Jesus. Amém. Estamos na lição de domingo, 12 de fevereiro, e o título de hoje, Amor e Justiça. Na Bíblia, o amor e a justiça andam de mãos dadas. O verdadeiro amor requer justiça, e a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor e executada por meio dele. Não estamos acostumados a pensar nesses dois conceitos juntos, mas isso ocorre apenas porque tanto o amor quanto a justiça foram grandemente distorcidos pela humanidade. No livro de Salmos, capítulo 33, verso 5, nos diz que ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Em Isaías, capítulo 61, verso 8, Deus declara: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Em Jeremias capítulo 9, verso 24, relata que o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmo capítulo 85, verso 10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E por fim, em Salmo capítulo 89, verso 14, o salmista diz: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a verdade vão adiante de ti. A pergunta de hoje quer saber como esses textos demonstram o compromisso de Deus com a justiça. Deus ama a justiça. Na Bíblia, as ideias de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. O amor e a justiça de Deus andam juntos e ele está comprometido com o estabelecimento da retidão e da justiça no mundo. Por boas razões, então, os profetas condenavam regularmente todos os tipos de injustiça, incluindo leis injustas, balanças falsas, além da opressão dos pobres e das viúvas ou de outras pessoas vulneráveis. Embora as pessoas cometam muitos erros e injustiças, Deus exerce constantemente misericórdia, juízo e justiça na terra.
Consequentemente, em toda a Bíblia, aqueles que eram fiéis a Deus aguardavam ansiosamente pelo juízo divino como um evento extremamente positivo, porque traria punição contra malfeitores e opressores, ao mesmo tempo em que proporcionaria justiça e libertação para as vítimas da injustiça e da opressão. De fato, a retidão e a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus. O divino governo moral de amor é justo e reto, e bastante diferente dos governos corruptos deste mundo, que muitas vezes perpetuam a injustiça para ganho e poder pessoal. Em Deus, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. E Deus deixa claro o que espera de nós. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Entre todos os aspectos que podemos refletir do caráter de Deus, um dos mais importantes é o amor, junto com a justiça e a misericórdia que dele decorrem. Para você deixar a sua resposta nos comentários hoje, quais são alguns exemplos de distorção da justiça humana que vemos hoje? Muitos, não é verdade? Diante disso, como não ansiar pelo dia em que a justiça perfeita de Deus será estabelecida? Acompanhemos a partir de agora os comentários de Ellen White. Amor e Justiça, domingo 2 de fevereiro. O Senhor retém seus juízos para que possa pleitear com os impenitentes. Aquele que exerce misericórdia, juízo e justiça na terra demonstra graça aos seus filhos errantes e, de todas as maneiras possíveis, busca ensinar-lhes o caminho da vida eterna. Ele havia tirado os israelitas do cativeiro para que pudessem servir a ele, o único Deus vivo e verdadeiro. Embora tivessem andado muito tempo na idolatria, menosprezando suas advertências, ele declarou sua disposição de não enviar o castigo, concedendo ainda outra oportunidade para arrependimento. Deixou claro o fato de que só por meio da mais completa reforma do coração a condenação iminente poderia ser evitada. Em vão seria a confiança que depositassem no templo e em suas atividades. Ritos e cerimônias não podiam expiar o pecado. Embora declarassem ser o escolhido povo de Deus, somente a reforma do coração e dos atos da vida os salvaria dos inevitáveis resultados da contínua transgressão. Profetas e Reis, página 243. Fica a dica. O amor de Deus se expressa em sua justiça não menos do que em sua misericórdia. A justiça é o fundamento de seu trono e o fruto de seu amor. Era plano de Satanás separar a graça da verdade e da justiça. Ele tentou provar que a justiça da lei divina é um inimigo da paz. No entanto, Cristo mostrou que no plano divino elas estão inseparavelmente unidas. Uma não pode existir sem a outra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Por sua vida e morte, Cristo provou que a justiça divina não desfaz a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas. Deus havia dado ao ser humano inconfundível prova de amor. O desejado de todas as nações, página 614. Homens, mulheres e crianças são propriedades de Deus e foram comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Por eles foi pago um valor infinito do precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Deus não tolera a injustiça do ser humano para com seu semelhante. Ele não desconsidera a opressão e a iniquidade.
E agora vem um recadinho para os nossos irmãos que estão envolvidos em política. Pessoas que ocupam cargos públicos não podem permitir a prática da injustiça e ainda assim estarem isentas do julgamento divino. Para seu próprio benefício e para o dos outros, indivíduos em posições de confiança devem procurar fazer o bem aos seus semelhantes, representando o caráter do grande legislador. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Quem pratica injustiça e opressão despreza a autoridade de Deus e declara, com suas ações, que não tem consideração pela palavra de Cristo, que comprou a redenção a um custo infinito. The Review and Herald, 1º de outubro de 1895. Dado o recado de hoje, não esqueça de deixar o seu bom dia, o seu like no nosso vídeo para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo a mais pessoas. A estratégia tem dado certo. Eu agradeço a você. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus. Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus! Sejam todos bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Eu sou o Alan e me alegro com a sua companhia para estudarmos a lição da Escola Sabatina, complementada com os comentários de Ellen White. Estamos na lição 6, que tem como título O Amor de Deus pela Justiça. O verso para memorizar se encontra em Jeremias capítulo 9, versículo 25. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar para iniciar o estudo de hoje, então? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Nos ajuda, Senhor, a conciliarmos a ideia do amor e a justiça que provém do Teu reino. Nos ajuda a ansiarmos pelo dia em que a justiça perfeita de Deus será estabelecida, Pai querido. Oramos pela inspiração do Espírito Santo segundo a Tua vontade e em nome de Jesus. Amém. Estamos na lição de domingo, 12 de fevereiro, e o título de hoje, Amor e Justiça. Na Bíblia, o amor e a justiça andam de mãos dadas. O verdadeiro amor requer justiça, e a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor e executada por meio dele. Não estamos acostumados a pensar nesses dois conceitos juntos, mas isso ocorre apenas porque tanto o amor quanto a justiça foram grandemente distorcidos pela humanidade. No livro de Salmos, capítulo 33, verso 5, nos diz que ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Em Isaías, capítulo 61, verso 8, Deus declara: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Em Jeremias capítulo 9, verso 24, relata que o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmo capítulo 85, verso 10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E por fim, em Salmo capítulo 89, verso 14, o salmista diz: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a verdade vão adiante de ti. A pergunta de hoje quer saber como esses textos demonstram o compromisso de Deus com a justiça. Deus ama a justiça. Na Bíblia, as ideias de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. O amor e a justiça de Deus andam juntos e ele está comprometido com o estabelecimento da retidão e da justiça no mundo.
Por boas razões, então, os profetas condenavam regularmente todos os tipos de injustiça, incluindo leis injustas, balanças falsas, além da opressão dos pobres e das viúvas ou de outras pessoas vulneráveis. Embora as pessoas cometam muitos erros e injustiças, Deus exerce constantemente misericórdia, juízo e justiça na terra. Consequentemente, em toda a Bíblia, aqueles que eram fiéis a Deus aguardavam ansiosamente pelo juízo divino como um evento extremamente positivo, porque traria punição contra malfeitores e opressores, ao mesmo tempo em que proporcionaria justiça e libertação para as vítimas da injustiça e da opressão. De fato, a retidão e a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus. O divino governo moral de amor é justo e reto, e bastante diferente dos governos corruptos deste mundo, que muitas vezes perpetuam a injustiça para ganho e poder pessoal. Em Deus, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. E Deus deixa claro o que espera de nós. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Entre todos os aspectos que podemos refletir do caráter de Deus, um dos mais importantes é o amor, junto com a justiça e a misericórdia que dele decorrem. Para você deixar a sua resposta nos comentários hoje, quais são alguns exemplos de distorção da justiça humana que vemos hoje? Muitos, não é verdade? Diante disso, como não ansiar pelo dia em que a justiça perfeita de Deus será estabelecida? Acompanhemos a partir de agora os comentários de Ellen White. Amor e Justiça, domingo 2 de fevereiro. O Senhor retém seus juízos para que possa pleitear com os impenitentes. Aquele que exerce misericórdia, juízo e justiça na terra demonstra graça aos seus filhos errantes e, de todas as maneiras possíveis, busca ensinar-lhes o caminho da vida eterna. Ele havia tirado os israelitas do cativeiro para que pudessem servir a ele, o único Deus vivo e verdadeiro. Embora tivessem andado muito tempo na idolatria, menosprezando suas advertências, ele declarou sua disposição de não enviar o castigo, concedendo ainda outra oportunidade para arrependimento. Deixou claro o fato de que só por meio da mais completa reforma do coração a condenação iminente poderia ser evitada. Em vão seria a confiança que depositassem no templo e em suas atividades. Ritos e cerimônias não podiam expiar o pecado. Embora declarassem ser o escolhido povo de Deus, somente a reforma do coração e dos atos da vida os salvaria dos inevitáveis resultados da contínua transgressão. Profetas e Reis, página 243. Fica a dica. O amor de Deus se expressa em sua justiça não menos do que em sua misericórdia. A justiça é o fundamento de seu trono e o fruto de seu amor. Era plano de Satanás separar a graça da verdade e da justiça. Ele tentou provar que a justiça da lei divina é um inimigo da paz. No entanto, Cristo mostrou que no plano divino elas estão inseparavelmente unidas. Uma não pode existir sem a outra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Por sua vida e morte, Cristo provou que a justiça divina não desfaz a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer-lhe perfeitamente. As acusações de Satanás foram refutadas. Deus havia dado ao ser humano inconfundível prova de amor. O desejado de todas as nações, página 614. Homens, mulheres e crianças são propriedades de Deus.
e foram comprados por preço. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Por eles foi pago um valor infinito do precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Deus não tolera a injustiça do ser humano para com o seu semelhante. Ele não desconsidera a opressão e a iniquidade. E agora vem um recadinho para os nossos irmãos que estão envolvidos em política. Pessoas que ocupam cargos públicos não podem permitir a prática da injustiça e ainda assim estarem isentas do julgamento divino. Para seu próprio benefício e para o dos outros, indivíduos em posições de confiança devem procurar fazer o bem aos seus semelhantes, representando o caráter do grande legislador. Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Quem pratica injustiça e opressão despreza a autoridade de Deus e declara, com suas ações, que não tem consideração pela palavra de Cristo, que comprou a redenção a um custo infinito. The Review and Herald, 1º de outubro de 1895. Dado o recado de hoje, não esqueça de deixar o seu bom dia, o seu like no nosso vídeo para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo a mais pessoas. A estratégia tem dado certo. Eu agradeço a você. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.